Pelas palavras. Obrigada à Comissão Científica e Organizadora pelo convite e dar-lhes os parabéns pela audácia de podermos estar a falar da morte. É de facto um tema tabu, e é tabu não só na nossa sociedade e enquanto cultura, mas é tabu também na medicina. É algo que nós ensinamos pouco aos alunos, do qual falamos pouco. Portanto, o nosso bem-aja para podermos estar aqui a falar sobre este tema. Cumprimentava todos os presentes. Também é uma audácia estarem aqui numa tarde de quinta-feira a ouvirem falar sobre a morte. E eu tenho esta difícil tarefa de falar sobre as definições da morte. E, como perceberão, é de facto uma tarefa difícil, porque em relação à morte, eu não sei se podíamos pôr alguns tópicos que eu trouxe para podermos refletir em conjunto. Se não nos perguntarem o que é a morte, nós sabemos. Mas se nos perguntarem, as coisas tornam-se de facto complicadas. E eu fazia um desafio a todos os que estão aqui presentes. Se tivessem que responder a estas duas perguntas que eu aqui lanço, e dava-lhes alguns segundos para pensarem nelas, o que é que respondiam? O que é a morte? E como é que se sabe que uma pessoa está morta? Parece tão simples. Todos nós sabemos intuitivamente a resposta a estas perguntas, mas conseguirmos uma resposta apropriada a cada uma destas perguntas é de facto difícil. E é talvez a reflexão em torno destas duas perguntas que eu lhes proponho esta tarde. E se de facto nós precisamos de falar sobre este tema, precisamos de falar deste tema de uma forma precisa, rigorosa e utilizando as palavras, que serão sempre poucas, mas eu pensei que seria importante, ao falar da morte e das suas definições, abordarmos áreas diferentes. O conceito de morte, definições de morte, critérios de morte e testes clínicos que nós usamos, para que a nossa linguagem possa ser o mais possível rigorosa e precisa ao falarmos destes temas. Quando estamos a falar do conceito de morte, estamos a falar de um plano essencialmente analítico, semântico, uma reflexão à volta da natureza da morte. E é um fenómeno biológico, imutável, mas é também algo de sociocultural, religioso, da área do direito, mas também, e provavelmente uma área absolutamente fundamental da filosofia, a ontologia da morte. Depois, quando falamos de definição, estamos à procura daquilo que a morte é, uma expressão daquilo que a morte é. Depois teremos os critérios, ou seja, situações que nós conseguimos detectar que indicam que a morte ocorreu. Refletem aquilo que nós achamos que é necessário acontecer para aquilo que nós estabelecemos antes como critério possa ocorrer. E depois temos então os testes clínicos, que não são mais do que procedimentos médicos para determinar que aquilo que nós definimos como critério de facto ocorreu. Nada disto é simples, a humanidade debate-se há séculos com o conceito e o critério de morte. A linha que faz a separação entre vida e morte continua em debate, como iremos ver. E há aqui algo de novo nos últimos anos e provavelmente continuará muito no futuro. A tecnologia médica mudou e desafia constantemente as nossas noções de vida e de morte. No conceito de morte, nós temos algo de multidisciplinar. Não é seguramente algo restrito ao conceito da ciência ou da medicina. Todos os organismos vivos e só os organismos vivos morrem, mas há uma enorme dificuldade em explicitar o que é este conceito. Sócrates dizia que da morte não há nenhum saber. Todas as áreas da filosofia da linguagem, na linha de Wittgenstein, vão dizer que é um conceito impossível de definir linguisticamente. E muitos dos pensadores contemporâneos, apesar de diversas escolas filosóficas, estão de acordo ao dizer que a morte é inconcebível, impensável, enigmática, inexplicável e, acima de tudo, misteriosa. Portanto, como é que nós conseguimos falar de um conceito que é ele próprio fugidio à própria linguagem? Talvez possamos definir a morte de uma pessoa
como a perda da integridade do organismo humano vivo. Mas então será a morte um evento ou um processo? E aqui começam logo as divergências. Há quem considere que a morte é um evento. Se nós só temos dois estados, que são mutuamente exclusivos, ou vivo ou morto, a transição entre estes dois estádios só pode ser um evento, uma vez que o processo é descontínuo e não há um estádio intermédio. Contudo, é muito difícil identificar, mesmo com todos os meios técnicos atualmente disponíveis, este ponto de separação. E nós só conseguimos identificar a morte retrospectivamente. Por outro lado, a morte é irreversível. E, portanto, define-se como este evento que separa o processo da morte do processo de desintegração do corpo. Mas há também quem defenda que a morte é um processo que resulta das funções serem contínuas e a morte ser apenas um evento um momento no tempo deste processo que continua. E, portanto, seria arbitrário definir o momento em que a morte ocorreu. A crítica a esta linha de pensamento é que há uma confusão entre o estado de um organismo e a nossa capacidade para determinar esse estado. Só porque nós não fomos capazes de identificar esse ponto, não quer dizer que ele não exista. E, portanto, talvez a morte seja, de facto, um evento, algo que nós, se calhar, só temos capacidade de identificar retrospectivamente. Perante esta dificuldade nos conceitos, como é que nós conseguimos definir a morte? A morte é um processo biológico comum a todos os seres vivos, irreversível. E talvez a definição mais consensual de morte é a cessação irreversível do funcionamento integrado do organismo como um todo. A partir desta definição, nós podemos pensar em vários critérios de morte. E dispomos, essencialmente, de critérios biológicos que se dividem em dois grandes grupos, e é importante termos consciência disto. Critérios circulatórios respiratórios e depois critérios neurológicos e encefálicos, e falaremos destes diversos critérios um bocadinho mais à frente. É a tecnologia médica que introduz aqui uma grande diferença na forma como nós olhamos, numa perspectiva histórica, para estes critérios de morte. Numa era pré-tecnológica, quando o órgão vital deixava de funcionar, a morte seguia-se inevitavelmente. Mas, com a introdução da tecnologia médica, nós podemos ter a circulação e a respiração suportadas mecanicamente e, por outro lado, as funções encefálicas deixarem de funcionar. E isto introduz aqui uma mudança significativa que desafia a nossa forma de conceber este momento e estes critérios de morte. Classicamente, os testes utilizados no diagnóstico de morte eram simples. No fundo, constatar que a circulação e a respiração tinham deixado de existir. Palpar o pulso, auscultar o coração e os pulmões, segurar um espelho em frente do nariz para perceber se tinha, de facto, havido uma ausência de respiração. Mas, mesmo nesta altura, as coisas não eram tão simples, porque havia situações de morte aparente e o medo de ser enterrado vivo era, de facto, algo de persistente ao longo da história. Houve a necessidade de definir a morte como uma paragem irreversível das funções cardíacas e ventilatórias. Mas é seguramente a partir da década de 60 que, com a possibilidade da tecnologia médica de fazer a desfibrilhação, a cardioversão, que a paragem cardiorrespiratória já não pode ser considerada um critério de morte, porque ela é reversível. E a partir daí tudo muda. Em 67, a Harvard Medical School nomeia um comitê, essencialmente para definir e potenciar a realização de transplantes cardíacos e que define pela primeira vez aquilo que se considera a morte encefálica. Portanto, o encéfalo não funcionante de uma forma irreversível e, portanto, cunha um bocadinho esta noção da morte encefálica. Em 81, a Comissão de Ética e de Problemas de Medicina e de Bioética define pela primeira vez os critérios de uma forma standard da definição de morte encefálica, mais uma vez com uma perda irreversível da função de todo o encéfalo.
Esta comissão define pela primeira vez, e de uma forma bastante clara e com guidelines bem definidas, que um indivíduo que tenha uma cessação irreversível das funções circulatória ou respiratória ou uma cessação irreversível das funções encefálicas, incluindo o tronco cerebral, está morto. E, portanto, a determinação deve ser feita por um médico, de acordo com todos os estándares médicos que estejam disponíveis, e isto foi logo adotado de forma uniforme pelas associações, quer de direito, quer pelas associações médicas americanas. Em 2012, foi constituída uma comissão internacional para rever estas guidelines da Organização Mundial de Saúde e tentando criar guidelines de uma forma mais abrangente, internacionais, para a determinação da morte. E trazia-lhes aqui um caso clínico de um doente de 44 anos que teve uma hemorragia subaracnoideia, a presença de sangue na cavidade intracraniana por ruptura de um aneurisma, tem um edema cerebral muito grande e foi ventilado logo no local por equipas do INEM, e está ligado ao ventilador quando chega ao hospital, o coração continua a bater, o sangue continua a perfundir os órgãos vitais, mas não o cérebro, não tem circulação intracraniana, os rins produzem urina, continua a absorver alimentos, e a pergunta é, este indivíduo de 44 anos está vivo ou morto? E para isso, propunha-lhes revisitar de uma forma bastante simples algumas noções que são importantes quando nós abordamos estes temas para termos uma breve, pelo menos percebemos um bocadinho de que é que estamos a falar e quais são estas áreas-chave. O sistema nervoso central, como sabem, organiza-se essencialmente em 3 áreas. O sistema nervoso central, que é aquele que nos interessa, vai dividir-se em 2 áreas muito importantes, o encéfalo e a medula espinhal. O encéfalo tem vários componentes, entre eles o cérebro, o tronco cerebral, o diencéfalo e o cerebelo. E todas estas áreas constituem, na sua totalidade, o encéfalo. Depois, nas áreas cerebrais, interessam-nos principalmente estas áreas que constituem os vários lobos do cérebro, e do cérebro nós conhecemos, hoje em dia, de forma bastante detalhada, as áreas que correspondem aos hemisférios cerebrais às diferentes funções. Vêm aqui as áreas de Brodmann, que correspondem às diferentes funções dos hemisférios cerebrais, por exemplo, esta área que controla a área motora da linguagem, ou, por exemplo, nós conseguimos por ressonância funcional, vem aqui uma ressonância funcional de um doente, em que esta área corresponde à área da ativação a nível dos hemisférios cerebrais do controle da motricidade da mão. Portanto, nós conhecemos hoje bastante bem as funções destas áreas cerebrais e os seus mecanismos. Por outro lado, o tronco cerebral, e já vão ver a relevância e porque é que é importante termos estas noções, o tronco cerebral, por seu lado, vai controlar as chamadas funções vegetativas, a respiração, a deglutição, a regulação dos ciclos sono-vigília e, portanto, é uma área independente do cérebro que controla essencialmente estas áreas cardiorrespiratórias. Porquê é que isto é tão importante? Porque nós vamos falar de diferentes critérios de morte e vamos definir vários critérios de morte. Aquilo a que habitualmente se chama morte cerebral, que nós traduzimos do inglês do brain death, não é uma morte cerebral, é uma morte encefálica. Portanto, implica uma perda de função de todas aquelas estruturas de que falámos. Portanto, há uma paragem irreversível do funcionamento de todo o encéfalo. Isso implica o cérebro, o diencéfalo, o cerebelo e o tronco cerebral. Portanto, nós em português utilizamos comumente morte cerebral, mas não estamos a falar de uma morte cerebral. É uma morte encefálica, de todas estas estruturas de que falámos. Como é que nós conseguimos determinar isto? Há uma ausência irreversível de batimentos cardíacos e de respiração espontânea, mas também uma ausência de resposta nos testes encefálicos. Há um consenso médico alargado, não só legal, mas também social, para a utilização deste critério de morte. Permanece o melhor critério, é utilizado na maior parte dos países e foi formalmente aceito pela Igreja Católica Romana no ano 2000.
Há algumas críticas e depois falaremos delas um bocadinho mais à frente quando abordarmos algumas controvérsias destes critérios. Por outro lado, pode definir-se como critério a morte do tronco cerebral, que é uma paragem irreversível do funcionamento do tronco cerebral, com a ausência de reflexos do tronco e apneia, e também está sujeita a algumas críticas que veremos um bocadinho mais à frente. É importante distinguir estas condições de que falámos, a morte encefálica e a morte do tronco cerebral, e outras condições que são completamente diferentes clinicamente. Eu não vou falar sobre elas, não temos tempo para as abordar, mas convém que, quando abordamos estes temas, temos de ser muito rigorosos na aplicação de cada uma destas definições, porque elas são muito claras nas suas diferenças. Portanto, é completamente diferente estarmos a falar de coma, de estado vegetativo persistente, de estado minimamente consciente ou do síndrome de locked-in. Todas estas condições têm processos de avaliação específicos e, portanto, estamos a falar de situações, de facto, diferentes. E isso é muito importante. Um outro conceito um outro critério mais recente, e que importa também não só falar sobre ele, mas também discuti-lo, é a morte dos hemisférios cerebrais. Tem como critério a perda irreversível da função, mas apenas do neocórtex, ou seja, a perda de função exclusivamente daquelas áreas dos hemisférios cerebrais que são responsáveis pelas funções cognitivas. Não há nenhum teste que permita, se quiserem, identificar de uma forma segura a ausência de funções cognitivas ou afetivas. Nós não conseguimos nenhum teste que nos consiga avaliar esta perda irreversível da consciência ou da interação social. Por outro lado, também não é fácil localizar a consciência no neocórtex. A consciência é um processo bastante mais alargado, que não depende, tal como a motricidade da mão, que nós sabemos muito bem onde está, isso já não é verdade para a consciência ou para a interação social ou para outras funções nervosas superiores. Portanto, de acordo com este critério, podem ser declarados mortos doentes com reflexos do tronco presentes, até mesmo com respiração espontânea, e se utilizarmos estes critérios, nós podemos classificar como mortos doentes que estão em estado vegetativo persistente ou mesmo alguns casos de doentes com demência de Alzheimer. Em Portugal, o que é utilizado como critério de morte? Portugal adotou o critério da morte do tronco cerebral, seguindo a escola do Reino Unido, numa declaração da Ordem dos Médicos que vigora a partir de 94. Há um parecer de um grupo de trabalho da Ordem dos Médicos que estabelece estes critérios e, assim, um indivíduo deverá ser declarado morto quando se verifiquem, segundo critérios médicos pré-estabelecidos, por um lado, uma paragem irreversível das funções respiratórias e circulatórias ou a paragem irreversível das funções do tronco cerebral. A Igreja Católica toma posição no ano 2000, com esta carta do Papa João Paulo II, na altura em algo ligado aos transplantes, mas em que é feita uma declaração formal e totalmente de acordo com os critérios de morte encefálica, dizendo que a perda desta função integradora do encéfalo era compatível com a morte do indivíduo. Alguns estados dos Estados Unidos, incluindo o estado de New Jersey, e já vão ver alguma relevância disto, aplica na mesma os critérios de morte encefálica, mas permite que alguns indivíduos, por motivos religiosos, não os sigam. E, portanto, nesse caso, são aplicados apenas os critérios cardiorrespiratórios. Se isto é assim, há de facto ainda algumas controvérsias. E queria abordar um bocadinho convosco estas controvérsias, porque é importante não só estarmos informados, mas conseguirmos pensar de uma forma crítica sobre aquilo que nos é apresentado. Daqueles critérios de que eu lhes falei, incluindo os critérios de morte encefálica, há indivíduos que, apesar de terem estes critérios, continuavam a ter atividade elétrica quando se fazia um eletroencefalograma que mede a atividade encefálica. Este teste acabou por ser excluído das provas, mas a verdade é que ninguém sabe muito bem qual era o significado desta atividade presente.
Por outro lado, quando se fazia autópsias destes indivíduos a quem era feito o diagnóstico de morte encefálica, nem todos eles tinham uma destruição do tecido cerebral que fosse compatível com esse diagnóstico. E isso levou, mais uma vez, a alguma dificuldade em perceber qual era a que é que isto se atribuía. Depois, a maior controvérsia diz respeito à utilização de vários testes, entre eles o teste da apneia, porque pode ele próprio potenciar uma lesão irreversível num doente que não a tivesse. E, portanto, há alguma tentativa de que este teste não seja utilizado quando se faz a definição dos critérios de morte. Por outro lado, e tem havido algumas publicações sobre isso, os testes que se utilizam, nem todos são baseados na evidência, ou seja, nós não temos muitas publicações que sejam o suporte de uma forma científica muito rigorosa dos critérios que são aplicados. Na maior parte dos protocolos é essencialmente baseado na opinião e é necessário, de facto, uma análise cuidadosa de quando se aplicam a situações específicas estes critérios. Este artigo da Neurology, que é uma importante revista desta área, tentou perceber se haveria, portanto, analisar estes critérios, ver se de facto eles estavam ou não de acordo com a evidência médica e, acima de tudo, procura responder a uma pergunta. Será que há doentes que, preenchendo estes critérios de morte encefálica, recuperem a função? E a verdade é que não há relato de nenhum doente que, tendo cumprido os critérios de morte encefálica, tenha vindo a recuperar. Este ano, aliás, no fim do ano passado, houve uma grande polémica nas revistas científicas a propósito de um caso. É um caso que é publicado nesta revista americana de medicina interna e diz respeito a uma rapariga de 17 anos que teve uma hemorragia cerebral maciça. Foi ventilada e estava na Califórnia e foi-lhe feito o diagnóstico de morte encefálica. Os pais pegaram nela e levaram-na para New Jersey, onde, como viram, pode haver uma diferença em relação a critérios religiosos para a aplicação dos critérios. E ela está ventilada, está assim há mais de 4 anos e continua a ser alimentada com suporte ventilatório em casa e tem crescido, passou pela puberdade e continua nesta situação. E a verdade é que este caso tem levantado imensa polémica, não só em relação à utilização dos critérios, mas à forma como se devem gerir estes casos. O que é que isto nos mostra? Por um lado, que aquilo a que nós chamamos morte encefálica não é, de facto, uma morte biológica, como este caso prova. A verdade é que estas lesões cerebrais de que nós falamos podem ser descritas ao longo de um espectro de gravidade. Esta linha que nós tentamos traçar com os critérios que foram definidos em 81, traçam uma linha. É uma linha importante, apesar de ser arbitrária, mas que define a morte e a vida. Este diagnóstico de morte encefálica que nós fazemos, de facto é a perda da maioria, mas não é a perda de todas as atividades e as funções do encéfalo, nomeadamente as funções endócrinas. E como viram, esta rapariga passou pela puberdade. Portanto, há uma parte do encéfalo que continua funcionante. Se nós mantivermos estes indivíduos sobre suporte ventilatório, eles podem ter uma sobrevida prolongada. E o caso descrito com maior sobrevida é de 20 anos. Não há, de facto, nenhuma evidência, até hoje, de que um indivíduo a quem tenha sido feito o diagnóstico de uma morte encefálica que tenha alguma vez recuperado a consciência. Estes casos parecem lançar uma certa angústia, não só sobre os próprios médicos, mas sobre a população em geral, sobre a capacidade que a medicina tem, de facto, de fazer a distinção entre a vida e a morte. Uma outra dúvida recorrente é se estes critérios não teriam sido feitos para beneficiar o transplante de órgãos, uma vez que nós ventilamos estes doentes e depois precisamos de utilizar os órgãos. Isso tem sido um debate bastante abrangente. E a verdade é que estes conceitos evoluíram todos de uma forma independente, essencialmente associados ao desenvolvimento dos cuidados intensivos. E, portanto, estes conceitos não parecem ter relação direta com
pelo menos para beneficiar o transplante de órgãos. Então, para pensarmos um bocadinho sobre estes critérios de morte, quando é que uma pessoa pode ser considerada morta com completa certeza? E pelo menos espero ter-vos alertado para a dificuldade destes conceitos. Na grande maioria dos casos, os critérios cardiopulmonares são suficientes. Só em casos complexos é que nós usamos estes critérios com base em avaliações neurológicas. Contudo, os avanços tecnológicos tornam esta questão completamente inescapável. E este ponto de não retorno das lesões cerebrais têm sido deslocadas não só pela parte clínica, mas também experimental. E nós não sabemos o que é que vai acontecer no futuro, se situações que nós hoje achávamos que eram irreversíveis não possam vir no futuro a ser reversíveis. Mas a tecnologia altera a nossa forma de olhar para a vida e a vida parece prolongar-se de uma forma quase indefinida, de uma forma artificial, e isso é um desafio à nossa forma de olhar para a morte, que passa quase a ser uma convenção e não propriamente um evento clínico-biológico. E é muito importante recentrarmos a nossa compreensão na morte, como a morte do corpo e de todos os seus componentes, embora nós possamos não conhecer a fronteira entre a vida e a morte, nós precisamos de saber que este suporte de vida é também um problema de respeito pelo próprio indivíduo. A atenção e o cuidado com a morte também tem de ser preservada, quer do próprio, quer em relação aos familiares e aos próprios médicos, e a distanásia, portanto, o prestar cuidados de uma forma em que nós estamos a fazer mal ao doente e não bem, é de facto um cuidado em tudo o que tem a ver com a utilização da tecnologia médica nesta altura. Mas, de facto, a morte, apesar das nossas tentativas de definição e da nossa tentativa de abordagem dos conceitos, continua a ser uma questão. E uma questão que está relacionada com a natureza humana, com a questão fundamental e que é provavelmente a questão que nos próximos anos nos vai desafiar mais, que é a questão de saber o que é o homem. O problema do conceito de pessoa hoje em dia vive quase aprisionado destas duas formas de concepção do ser humano que são altamente redutoras. Por um lado, um dualismo mente-corpo. Nós assistimos a um ressurgimento do neognosticismo que olha para as pessoas como se fossem uma mente aprisionada num corpo, até chegarmos ao limite de acharmos que há seres humanos não pessoa. E, por outro lado, um materialismo que olha para o ser humano de uma forma completamente limitada na sua abordagem da matéria. O corpo não é um mero instrumento extrínseco, mas antes parte da realidade da pessoa, do ser humano. Não é algo de inferior, mas partilha a nossa dignidade pessoal. Nós somos animais racionais, não somos puros intelectos, somos entidades biológicas, somos pessoas encarnadas. E a pessoa humana sobrevive como pessoa até que o organismo que essa pessoa morre. O pensamento conceptual, a deliberação, a liberdade, não são plenamente ou puramente do domínio material. E terminando, deixava-lhes de facto esta questão, que é a questão por excelência, não só da morte, mas a questão da nossa vida. É que a morte, apesar de ser um assunto problemático e de nos ser sempre estranha, distingue-se sempre da morte biológica. Não pode ser reduzida a um acontecimento da natureza ou um objeto de observação empírica. É algo de específico. Os métodos das ciências não esgotam nunca a problemática da morte. A literatura, a arte, a filosofia, a religião são fontes inesgotáveis de conhecimento da morte. Ela é provavelmente a questão filosófica por excelência, não só de índole ética, a morte como um ato humano, mas também na dimensão ontológica, o sentido da vida e do viver da nossa condição mortal. E esta era a minha mensagem final. Os seres humanos carregam sempre a mortalidade na sua consciência e talvez aquilo que nos devia ser um lema muito mais presente seria este memento mori,
lembra-te, lembremos-nos cada um de nós que vamos morrer. Obrigada pela vossa atenção.